Obtendo senhas. Nós temos diversos métodos para conseguir obter a senha eletrônica de alguém. Esses métodos vão ser explicados caso a caso aqui. O primeiro método é o método de falso login, que consiste num login que a pessoa pensa que está fazendo login no sistema e, na verdade, é um programa feito por um hacker que pega o nome do usuário e a senha. O segundo método é grampo telefônico, um método bem antigo, já tem mais de 30 anos e continua pegando muita gente. Depois nós vamos falar de keyboard spy, depois do método da força bruta e o último método, os sofisticados dicionários de senhas que existem hoje. O método do falso login consiste em substituir um programa executável por outro que tem a mesma interface, mas que guarda a senha e envia para o hacker. Mostrando na prática. Eu tenho aqui algumas imagens que foram capturadas para vocês verem que são telas de login. Aqui eu tenho o login de um sistema financeiro, vocês podem ver aqui no Paintbrush. Esse software, eu consegui capturar uma imagem de um login. Essa é uma tela onde um usuário vem e coloca o seu nome aqui e a sua senha. Existem programas disponíveis na internet com diversas interfaces de softwares conhecidos, entre eles os login do Windows. Esses softwares, eles capturam o login e enviam para o usuário. Por exemplo, esta é uma tela capturada de um login do Microsoft Windows. Existem telas de login de Linux, de NT. Basicamente, o que faz o hacker? Ele captura, num certo software que ele está tentando entrar, a telinha de login. Poderia ser, inclusive, um site de internet que tem uma área protegida com login. Depois que ele capturou, ele vem aqui, transforma essa interface num programa. Ele consegue fazer isso com qualquer linguagem, C, Visual Basic, Delphi ou mesmo ASP. Depois, então, ele pega essa interface que parece um login de Windows e substitui em algum executável. A pessoa chega, vai utilizar seu micro, entra no login e, na verdade, ela não está fazendo login. Ela está dando de mão beijada a sua senha e o seu nome de usuário, que é tudo que um hacker precisa. Grampo telefônico. O telefone é muito mais violável do que a internet. Lembre-se que para uma pessoa conseguir violar um acesso via internet, ela tem que ser uma pessoa qualificada, dispor de conhecimentos de programação e técnicas hacker. Já para conseguir uma senha pelo telefone, a pessoa não precisa ter nenhum grande conhecimento. Basta você grampear uma linha que esteja acessando um banco, e isso é muito comum. Como vocês vão ver, a maior parte dos bancos, inclusive, facilita esse tipo de invasão. Vocês vão observar na demonstração a seguir que os bancos dispõem de sistemas de atendimento por telefone que revelam cada um dos dígitos da conta e senha do usuário, como vocês verão agora. Por favor, disque os 4 números de sua agência. Exemplo, 0007. 1, 2, 3, 4. Disque o número de sua conta corrente. 5, 6, 7, 8, 9. Como vocês puderam perceber, o software de atendimento telefônico da maior parte dos bancos repete os números que as pessoas estão digitando. Isso faz com que o telefone seja a coisa mais violável que existe. Se a pessoa não tivesse essa facilidade do reconhecimento pelo teclado, ele poderia usar um decodificador de tone, que é um sistema para decodificar as frequências que são discadas e atribuir um número a cada um. Daria um pouquinho mais de trabalho. Mas da maneira como os bancos atendem os telefones hoje, qualquer pessoa, até mesmo numa extensão, consegue uma senha. Portanto, aqueles que acham que o telefone é seguro, esqueçam. Vamos voltar então para os hackers via computador. Entrando agora no outro assunto, que é Keyboard Spy. É uma técnica que visa captar tudo que está sendo digitado no teclado.
Isso funciona substituindo o driver de teclado por um programa com as mesmas funções, porém, tudo que é digitado no teclado fica registrado para o hacker. A maior parte desses programas foram feitos para o idioma inglês e apresentam, em geral, um mau funcionamento com os teclados ABNT no idioma português. Isso é uma dica para quando você observar um mau funcionamento do teclado, é um grande indício da presença de um vírus. Vamos agora a um exemplo na parte prática de um Keyboard Spy. Nós vamos agora instalar o PC Investigator. O PC Investigator é um software Keyboard Spy. Existem muitos outros disponíveis na internet. Nós vamos instalá-lo e ver como isso funciona. Eu estou aqui instalando ele. É um software que você pode registrá-lo ou não. Se você registrá-lo, ele fica invisível para quem está sendo monitorado. Então aqui vamos instalá-lo. O que faz esse software? Ele permite, agora eu vou rodar ele no modo demo, ele permite capturar tudo que a pessoa está digitando num arquivo. Eu vou escolher aqui o arquivo, por exemplo, logfile.txt. E vou dizer que eu quero interceptar todas as teclas que a pessoa digite. Então, está ativo o programa. Como essa é uma versão demo, ele mostra aqui para a pessoa que está sendo monitorada, que ela está sendo monitorada. Se esse software fosse registrado, isso não apareceria. Então, estou aqui rodando. Vamos supor, então, que eu vou aqui entrar no site, por exemplo, do Banco do Brasil, por exemplo. Eu entraria aqui no site do Banco do Brasil. E vou me logar. Tudo que eu estou digitando, inclusive www Banco do Brasil, já está guardado no Keyboard Spy, como vocês vão observar. Qualquer outra coisa, se eu entrasse dentro do Word e digitasse um texto, qualquer coisa que eu entrasse, iria estar digitada ali no arquivo que depois o hacker tem acesso. Aqui entramos no site. Então, vamos dizer que eu fosse entrar no Acesse Minha Conta. Entro aqui, ele vai pedir a minha agência e conta. Eu vou colocar aqui 01234, conta corrente 123456. Né? Obviamente, essa conta é falsa e vou colocar uma senha aqui, 010101. Vamos supor que eu entrasse, né? Obviamente esses dados são falsos, isso não vai entrar em lugar nenhum. Agora eu venho aqui, né? Saio da internet e vou olhar esse arquivo log.txt. E vocês vão ter uma surpresa. Tudo que foi digitado está aqui, ó. Para qualquer hacker ver. Eu vou selecionar e vou aumentar aqui um pouquinho, para vocês poderem dar uma olhada. Ele registra, a sessão começou às 15 horas, a data, diz, olha, ele entrou no Microsoft Office, PowerPoint, clicou com o botão da direita, com o da esquerda, diz tudo o que aconteceu. Aí diz que nós entramos, inclusive a instalação do próprio programa ele já estava monitorando. Ó. Aí diz, olha, ele digitou www.bancodobrasil.com.br, depois aqui ele mostra que entrou no bancodobrasil.com.br/pbank. Como vocês estão vendo, tudo que foi digitado está ficando registrado. Não só isso, como isso também está ficando registrado cada site que a pessoa está entrando. De volta agora na tela, vamos ver que logo em seguida temos as informações dos arquivos que foram baixados do site do Banco do Brasil, as figuras, tá vendo? A imagem das figuras. E logo em seguida, aqui que está em negrito, o número da agência, conta e senha, 0134123, aqueles números que eu digitei, lembram-se? Estão aqui, registrados. E tudo mais, todas as outras atividades feitas estão aqui registradas. Inclusive, logins de Windows e tudo mais, nome de usuário, senha, domínio. Como vocês podem ver, o Keyboard Spy é uma ferramenta de monitoração total. Ele monitora o teclado,
monitora os softwares que você entra, o que está sendo executado, e existem diversos softwares Keyboard Spy disponíveis na internet. Vale a pena lembrar que a maior parte desses softwares funciona mal na língua portuguesa, o que é uma bênção, porque é uma maneira de você detectar a presença deles. Quando o teclado funciona mal, acentuação, cedilha, e não tem nenhum motivo aparente, você vê lá, puxa, estou com o driver correto, esse micro ontem funcionava direito, agora o tio não funciona mais, desconfie, porque a maior parte dos softwares de Keyboard Spy não se preocupam com a língua portuguesa. Eles não trabalham bem no nosso idioma e causam mau funcionamento. Também é comum que o micro fique um pouco mais lento. Diferença sutil, só um especialista consegue perceber. Keyboard Spy é difícil detectar. A melhor maneira de você nunca contrair um Keyboard Spy é não deixando ninguém sentar no seu computador. E mesmo assim, ninguém está seguro. Um outro método de obter senhas é o método da força bruta. É um método abominado por hackers profissionais. É considerado uma coisa meio ignorante, mas funciona. Consiste em você tentar todas as combinações. É o método mais primário que existe, por isso ele é abominado pelos hackers que se consideram pseudos intelectuais. Ele tem um problema, ele requer um acesso de alta velocidade e pode demorar de 1 minuto a 120 anos, depende da complexidade da senha e da velocidade em que o servidor te dá a resposta. Para utilizar o método da força bruta, nós vamos utilizar um software chamado Caim. Caim é um software de hacker de uso geral, ele serve para o método da força bruta, também serve para outros propósitos, e ele é muito bom na força bruta. Nós vamos agora, na prática, mostrar como é que a gente usa o Caim. Eu vou entrar aqui no Caim e vejam só, o Caim é um software que tem diversas ferramentas para saber senhas. Eu vou, nesse micro em particular, ver quem são as pessoas que estiveram nesse micro. Então eu entro aqui nessa opção que seleciona Passwords de Windows e eu vejo aqui um camarada chamado Eric, André, Paulo, administrador, que é uma pessoa bem importante na nossa rede, e a Cláudia utilizar esse computador. Se eles utilizarem esse computador, eu consigo a senha deles. Eu venho aqui, simplesmente em cima de Eric, venho na minha configuração, mando fazer um ataque por força bruta e mando testar, por exemplo, as letras de A a Z e os números de 0 a 9. E mando iniciar um ataque. Imediatamente ele já localizou. O Eric tem uma senha muito fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, já pegou. Vamos agora essa outra pessoa aqui. Já pegou a senha dessa pessoa é 256. Vamos ver esse André, se ele era um pouco mais cuidadoso. Também não, a senha dele era 20, já foi pego. Vamos ver então o Paulo. O Paulo é uma senha de 3 caracteres. O Caim ainda está pensando, está tentando diversas possibilidades para a senha dele. Ainda não encontrou. Uma vantagem do Caim é que eu posso mandar ele tentar abrir todos ao mesmo tempo. Se eu quisesse, eu poderia vir aqui no administrador e na Cláudia, e ele está tentando todas as combinações para esses links. Enquanto ele está nesse símbolo aqui de Yin Yang, ele está tentando. Eu posso ir dormir, acordar, volto daqui a 2 dias e ele está tentando. Essas últimas 3 senhas são mais difíceis, de propósito eu as coloquei aqui, e o método da força bruta não consegue rapidamente interceptá-las. Então, como vocês podem ver, o método da força bruta é muito bom para senhas numéricas, porque as combinações são sempre poucas. Ele já não é tão eficiente se a senha for um pouco mais bem elaborada. Nós vamos agora, então, falar de um outro método, um método para resolver essas questões que nós não conseguimos resolver com o método da força bruta. Veja que o método da força bruta é muito simples. Nós vamos agora, então, falar de um outro método, que é o dicionário de senhas. Os dicionários de senhas são métodos mais sofisticados. Ao contrário da força bruta, que tenta todas as combinações alfanuméricas, ele tenta usar palavras de um dicionário. Esses dicionários de senhas podem ser obtidos na internet ou criados com ferramentas avançadas. Os hackers profissionais possuem bancos de dados com diversos dicionários
com palavras em todos os idiomas. Por exemplo, se nós sabemos que uma certa pessoa é árabe, por exemplo, nós podemos tentar usar todas as palavras do Alcorão. Ou se nós sabemos que a pessoa tem filhos, por exemplo, a gente pode tentar utilizar todos os nomes possíveis. Existem dicionários de nomes próprios. Muita gente coloca o nome do filho, nome do marido. Existem dicionários com milhares de nomes próprios. O Caim também trabalha com dicionários. Nós vamos agora mostrar como fazer o Caim utilizar um dicionário. Eu venho aqui na configuração, escolho o método de ataque, ataque por dicionário, e vou mandar aqui utilizar uma lista de palavras. Eu vou utilizar essa lista de palavras chamada word list, que é a lista default do Caim. E vou aqui então mandar iniciar o meu ataque. Ele está tentando, percebe que agora ele está mandando palavras. Ele já testou 140, bom, enfim, o número não para de aumentar, mas mais de 200 mil palavras diferentes. A maior parte dos dicionários estão em inglês, infelizmente. Mas existem dicionários em português e você pode fazer dicionários. Por exemplo, a senha do Paulo já morreu. Paulo escolheu uma palavra na língua inglesa, a senha dele era mouse. Mouse já estava no dicionário, já peguei, a senha dele já tenho. Agora vamos ver a da Cláudia. Da Cláudia a gente vai iniciar agora e você percebe que os ataques estão ocorrendo simultaneamente. É por isso que hackers às vezes têm uma dúzia de computadores em casa. Eles põem um computador tentando entrar em cada lugar e mesmo que demore 6 meses, quem fica fazendo o trabalho duro é o computador. Puxa, nesses outros 2 casos, o administrador e a Cláudia, nós tentamos aqui quase 1 milhão de palavras e ainda não conseguimos a senha. Provavelmente a senha não é uma palavra em inglês. Pessoas aqui no Brasil costumam usar palavras em português para suas senhas. Então, nós vamos agora criar o nosso próprio dicionário. Como é que eu crio um dicionário? Eu tenho aqui uma ferramenta chamada Word Magic, que eu também obtive na internet. Essa ferramenta Word Magic é um criador de dicionários. Ele pega qualquer arquivo de computador, pode ser um livro, eu poderia pegar, por exemplo, um livro do Machado de Assis que tem na internet e rodar o Word Magic em cima do livro do Machado de Assis. E todas as palavras do livro iriam para o meu dicionário. Eu posso, inclusive, rodar o Word Magic em cima do Aurélio eletrônico. Eu jogo o Aurélio eletrônico para dentro do Word Magic e ele pega todas as palavras. E isso torna essa ferramenta um poderoso criador de dicionários. Vamos agora criar um dicionário a partir de um documento como exemplo. Vou aqui nos meus documentos e encontro, por exemplo, um manual que eu tinha aqui. Eu vou mandar ele criar um dicionário classificado em ordem alfabética. Vou mandar então ele gravar esse dicionário com o nome de dic1.txt e mando ele gerar o dicionário. Pronto, ele já gerou o dicionário, está aqui. Todas as palavras que tinham naquele documento estão aqui listadas, né, como vocês podem ver, nesse dicionário. E agora eu vou pegar esse dicionário que eu criei com o Word Magic e vou utilizá-lo dentro do Caim. Eu venho no Caim, configuro o meu dicionário para que seja esse que eu acabei de criar, cujo nome é dic1, ele está aqui. E agora, o ataque que eu vou fazer a essas senhas vai ser a partir desse dicionário que eu criei, que tem palavras em português. Então, eu melhoro muito a minha chance, né? Porque eu estou utilizando palavras da língua portuguesa. Estou agora atacando a senha do administrador e a da Cláudia com esse critério. Veja que, partindo desse princípio, eu posso criar diversos dicionários e posso somá-los, fazendo inclusive um grande dicionário que contenha todas as palavras da língua portuguesa. Alguns hackers têm dicionários com todas as palavras da língua portuguesa, suas conjugações, os plurais dos verbos, os nomes próprios, os nomes de pessoas, de lugares, enfim, todas as palavras que usualmente as pessoas utilizam em suas senhas. Por isso eu recomendo, nunca use palavras que tenham algum significado na língua portuguesa.
datas, combinações de palavras com números, como por exemplo Maria 01 ou o nome de cidades, nomes de filhos, porque tudo isso fazem parte já dos dicionários de ataques de senhas. Se a sua senha for fácil dessa maneira, ela não resiste nem 5 minutos a um ataque desse tipo. Resumindo, para proteger melhor a sua senha, não use palavras nem em português nem em inglês. Nenhum verbete do Aurélia é seguro. Não use nomes próprios ou datas. Quanto maior a senha, melhor, porque isso significa que o método da força bruta vai se tornar muito lento. Nunca faça o login de um micro suspeito, porque os micros espalhados em universidades, em bares, em lugares que não são o seu micro, eles podem ter propositalmente um keyboard spy. Troque sua senha com frequência. Como você não consegue impedir que alguém pegue a sua senha, pelo menos troque ela de vez em quando. E desconfie de problemas com o teclado, especialmente lentidão e erros de acentuação.